Olá, seja muito bem-vindo ao canal e hoje o nosso assunto é o aparelho mais plástico e característico da ginástica rítmica, que é o aparelho fita. E nós vamos iniciar falando de que material esse aparelho é feito e qual o tamanho ideal para cada categoria. Dentro da nossa modalidade, nós temos 4 categorias: pré-infantil, infantil, juvenil e adulto. Na categoria pré-infantil, esse aparelho não está presente. E qual o motivo? Nessa categoria são crianças de 9 e 10 anos, então são crianças muito novinhas. E esse aparelho, ele demanda uma certa habilidade, uma certa coordenação motora. A ginasta precisa ter um bom manejo de aparelho para ser bem sucedida numa série de fita. Então, por esse motivo, esse aparelho não aparece no pré-infantil. A partir da categoria infantil, esse aparelho já aparece, porque são crianças com 11 anos aí para cima. E é importante você saber que esse aparelho é dividido em 2 partes: o estilete e a fita propriamente dita. Então, eu vou mostrar aqui para vocês o estilete. Olha só, o estilete assemelha-se muito a uma varinha, né? Mas ele é chamado de estilete. E ele deve ter de 50 a 60 centímetros de comprimento. Ele tem uma forma cilíndrica, começa um pouquinho mais grosso aqui, aonde a gente segura, né? E fica um pouquinho mais fininho. Ele deve ter 1 centímetro de diâmetro aqui, onde nós seguramos. E essa parte aqui, que é chamada de fixação, ela deve ter um comprimento de 7 centímetros. Olha lá, essa partezinha aí deve ter esse comprimento de 7 centímetros, porque é aqui que vai fixar na fita. E eu vou mostrar para vocês a fita aqui também. Olha só, a fita, ela é de cetim, pode ser de tafetá, né, ou algum material semelhante. Ela é muito leve, é um aparelho muito leve, e ela tem essa partezinha aqui para encaixar no estilete, né, para ela ser manuseada. E qual é o tamanho ideal da fita, né? Para a categoria infantil, as ginastas utilizam fitas de no mínimo 4 metros. Para a categoria juvenil, 5 metros. E para a categoria adulto, 6 metros. Esse é o tamanho mínimo. Então, orienta-se sempre deixar um pedacinho a mais, né? Se você pega uma fita e vai medir o tamanho, é importante você deixar um pouco mais do que o tamanho mínimo permitido. Justamente porque às vezes a pontinha da fita pode apresentar algum defeito, pode começar a desfiar. Aí normalmente a gente dobra um pouquinho, né? Corta aquela parte que tá feia, dobra um pouquinho, faz uma barrinha. Então com o tempo essa fita vai diminuindo. Até mesmo no ato de lavar, dependendo o material que é utilizado para lavar, pode diminuir, essa fita pode encolher. Então, para que você não tenha problema, é sempre indicado você deixar ela um pouquinho maior do que o tamanho mínimo, tá bom? A questão das cores, tanto do estilete quanto da fita, as cores são livres, né? Existem fitas coloridas, fitas de uma cor só, fitas mescladas, né? Parecem fitas tingidas. Hoje a gente já consegue comprar fitas dessa forma. Quando eu treinava era muito difícil encontrar essas fitas coloridas, fitas com outras cores, né? A gente precisava tingir, mesclar, né, essas cores. Mas hoje já tem toda essa possibilidade. Os estiletes, eles são de fibra de vidro, bambu, plástico ou madeira, né? Normalmente usa-se bastante agora fibra de vidro, que é um material mais resistente e, querendo ou não, ele precisa ter um pouco de maleabilidade, né? Justamente aí nos lançamentos, nas recuperações, nos bumerangues, que a gente vai falar um pouquinho daqui pra frente sobre isso também. E eu quero dar uma dica para você, que às vezes você pode aí acontecer algum acidente com o seu aparelho e você não saber o que fazer, ou às vezes deixar até de usar esse aparelho justamente porque aconteceu algo. Relacionado ao estilete, essa partezinha aqui, que é a parte da fixação, é muito comum ela quebrar, é muito comum, né, arrebentar, porque a gente exige muito desse aparelho
no momento de estar trabalhando, exige muito dessa parte. Então, o que você pode estar fazendo se acaso você perder essa parte, né? Quebrar esse pedaço aqui da fixação. Você pode ir até uma loja de pesca e estar procurando por um material chamado Snap. Essa partezinha aqui, justamente que eu estou utilizando no meu aparelho aqui, é um Snap, tá? Ele é comprado dessa forma aqui, ó, separado, tá? Ele é comprado dessa forma e você fixa aqui juntamente com a compra dessa argolinha aqui, que é bem pequenininha, que está na ponta. Você compra essa argolinha e esse Snap, então encaixa no seu estilete. Existem vários tamanhos, tá? Então você vai aí procurar seguir a medida de 7 centímetros, tá bom? E quando a gente fala da fita, uma dica que eu quero dar para vocês, às vezes acontece dessa parte aqui onde a gente engata no estilete acabar se rompendo, quebrando, ou até mesmo soltando, né? Porque isso daqui é um ilhós. Então você pode ir até uma loja de aviamentos e também estar adquirindo um ilhós e pregando aqui. Olha aqui, vou mostrar a diferença para vocês. Essa fita aqui está do jeitinho que eu adquiri ela, né? Então ela é assim, ó, um pouquinho menor. E essa daqui é uma que eu comprei o ilhós, né? E a moça pregou ele aqui, porque ele precisa ser colocado numa máquina para ser fixado. Então o que acontece? É a diferença de tamanho. Mas eu utilizei normal, tá? Existem outros tamanhos, mas o que eu encontrei de menor aqui, que se assemelhasse mais ao oficial, é esse, tá? E você pode estar utilizando aí sem precisar descartar esse aparelho, né? Então, vou mostrar para vocês aqui como que a gente fixa o estilete na fita, tá? Então, a gente fixa aqui, ó, fecha esse ganchinho e temos aqui um aparelho para estar trabalhando, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa dica, porque você pode estar aproveitando um aparelho que às vezes apresentou algum defeito. E agora, se você tem aí nas suas mãos o código de pontuação, você pode acompanhar comigo. Eu tenho aqui o meu código, que ele é um documento que é encontrado no site da FIG, da Federação Internacional de Ginástica. É um documento onde contém as regras da ginástica rítmica e tudo que os árbitros precisam para avaliar as ginastas no momento da competição. Porém, mesmo nós trabalhando com ginástica de escolinha, com trabalho de base que não visa competição, é importantíssimo nós termos esse documento para poder estudar e se basear no que nós vamos ensinar para as nossas ginastas, tá? Então, se você tem o seu código aí, você pode abrir ele na página 20, que lá existe uma tabela 3.3.5, que é a tabela do grupo técnico fundamental do aparelho fita. E o que é isso, né? O grupo técnico fundamental da fita são manejos deste aparelho que são obrigatórios de aparecer numa série de fita, tá bom? Então, o primeiro que aparece aqui na nossa tabela é a passagem através do desenho ou por cima do desenho da fita. Então, eu vou colocar o símbolo aqui e vou explicar para vocês. Esse símbolo aqui do círculo cortado ao meio significa uma passagem através do desenho da fita ou por cima do desenho, né? O que significa isso? Se você pensar aí comigo, olha só, a ginasta está segurando a fita e está girando o braço dela aqui, ó. Então, nós estamos fazendo uma grande circundução do braço, né? Então, esse aparelho ele acompanha, vai ficar um grande círculo aqui na minha frente. Então, o que eu faço? Se eu passo com o meu corpo através desse desenho da fita, isso significa esse símbolo, tá? E se eu, às vezes, estou fazendo algum desenho com a fita no solo, né? A minha fita está toda sobre o solo e eu faço um desenho com ela. E eu passo por cima desse desenho, também significa, né? Simboliza desta forma, tá? Então, esse símbolo, o que quer dizer? Passagem através ou por cima do desenho da fita. E agora vamos ver o segundo manejo da tabela da fita. Esse símbolo aqui é o símbolo do espiral. E o que significa esse espiral?
A ginasta, quando está fazendo esse manejo, ela precisa apresentar de 4 a 5 círculos, ou seja, no código traz como bucles, né? Então ela precisa apresentar 4 ou 5 bucles de forma idêntica. Às vezes, quando as ginastas começam a fazer o espiral da fita, a primeira bolinha sai grande, aí depois vai diminuindo, diminuindo, diminuindo e acaba com o rabinho lá embaixo. Isso não é considerado um espiral. Para ser espiral, a ginasta precisa trabalhar muito forte o punho para que a fita toda entre nesse desenho. Então, precisa ter de 4 a 5 bucles, né, de 4 a 5 círculos, e eles devem ter o mesmo tamanho, mesma amplitude. Resumindo, eles precisam ser idênticos. E agora vamos para o terceiro manejo. Esse manejo é a serpentina. E o que significa a serpentina? A serpentina, ela precisa ter de 4 a 5 ondulações da fita. É bem característico, é bem desta forma aqui mesmo, tá? A ginasta precisa fazer como se fosse uma cobrinha com a fita, né? Então, ela segura aqui e trabalha o indicador para um lado e para o outro. Então, desenha-se uma cobrinha, né? E precisa ter de 4 a 5 ondulações para que seja considerada uma serpentina. E assim como no espiral, precisa ser de forma idêntica. Eu não posso ter uma serpentina, né? A primeira ondulação muito grande e vai diminuindo. Isso é muito comum quando as ginastas começam a trabalhar fita, né? Então, por isso nós precisamos trabalhar muito forte esse punho para que a fita toda entre nessas ondulações e então que se apresente essas ondulações idênticas. Essa forma, né, precisa ser idêntica. E em especial sobre esses dois manejos aqui, vale salientar que tanto o espiral ou a serpentina, se a ginasta estiver trabalhando no ar ou no solo, né, com a fita estendida no solo, e então fazendo o manejo tanto da serpentina como do espiral, vale-se essas mesmas características, tá? Então precisa ser idêntico tanto no ar quanto no solo. E agora vamos falar do último manejo que aparece na tabela do Grupo Técnico Fundamental da fita. Olha só. Essa flechinha aqui simboliza uma escapada, ou também nós conhecemos como échappé, né? Isso varia de clube para clube, a nomenclatura, né? No código traz como escapada, eu aprendi sempre como échappé, mas não tem problema. O que nós precisamos saber sobre esse símbolo aqui? O que ele significa? Esse símbolo significa uma volta completa do estilete durante o voo. Pode ser uma altura pequena ou mediana, não precisa ser um lançamento grande, um lançamento muito alto, tá? A altura que a ginasta consegue fazer com que o estilete saia da mão, faça uma volta completa e depois recupere. Isso significa uma escapada. E lembrando, assim como na corda, a escapada ela precisa de duas ações para ser considerada. A ação de ser lançada, né? Soltar da mão, essa é a primeira ação. E a segunda ação é de recuperar. Então, precisa-se dessas duas ações, lançar e recuperar. Porém, no caso da fita aqui, deve ser um pequeno ou um médio lançamento. Então, é muito comum as ginastas começarem com a fita aqui no estilete numa mão, lançar o estilete lá em cima da cabeça, faz a voltinha e cai na outra mão, tá? Não necessariamente precisa ser assim, mas essa é a forma mais básica, mais simples que nós temos na ginástica e que é a forma que nós começamos a ensinar a escapada para as nossas ginastas. Ou ela pode também lançar, fazer, né, uma voltinha do estilete lá em cima e pegar com a mesma mão. Isso vai de acordo com a criatividade da ginasta no momento de montar a coreografia,
tá? Então isso varia de acordo aí com a composição da série. Porém, o que a gente precisa ter bem claro é que quando a gente fala de échappé, de escapada da fita, nós precisamos lançar o estilete, fazer 360 graus, uma volta completa do estilete e recuperar. E por hoje é só, espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo para todos vocês e nós nos vemos no próximo vídeo.